Esta é a nossa última aula dentro desse assunto, operações do Espírito Santo. E nessa aula nós queremos concluir os dois últimos dons. Dons de curar e operação de milagres, ou sinais, ou prodígios. Na aula anterior nós falávamos ainda sobre os dons de curar. E retomando então, a palavra de Deus ensina que o exercício dos dons de cura não dá à pessoa que exercita a habilidade de curar a operação dessa habilidade em todos os doentes que ela encontrar. Nem Jesus fez isso. Nem Jesus conseguiu isso. Por quê? Porque muitas vezes essa cura não depende de quem tem unção e de quem tem o dom, mas depende da fé de quem está recebendo aquela oração. Amém? Então, um princípio importante da cura divina é que a pessoa precisa vir a Jesus com o exercício da fé e da cooperação diante da operação sobrenatural do Espírito de Deus ali. Muito bem, a gente tem muitas situações em que a palavra de Deus mostra o propósito da cura, né? Isso é uma manifestação inequívoca de que Deus está agindo. Há muitas situações em que havia espíritos malignos, né, em que o discernimento de espíritos operava junto com o dom de curar. Aquela situação daquele garoto que era lançado na água, lançado no fogo, né, havia um demônio que operava ali e fazia com que o menino fosse enfermo, aparentemente pelos sintomas ali de epilepsia. Então, a epilepsia causada, né, provocada naquele garoto, vinha de uma origem de possessão maligna. Então, por isso que os dons todos, eles interagem. Não tem como você separar um dom do outro. E o dom de cura revela, então, a glória de Deus, a soberania de Deus. Como é que é esse universo físico onde nós vivemos? Esse universo opera na base de certas grandezas, de certas regras. Tempo, espaço, matéria, velocidade, energia. Essas grandezas regulam tudo, né? E é interessante, quando a gente vê uma cura, é Deus interferindo de um outro universo para esse universo físico onde você vive. Você é regulado e limitado por aquelas grandezas que eu mencionei, né? Então, quando Deus vem e faz um milagre, ou opera uma cura, o que ele está fazendo? Ele está dizendo, eu sou maior do que esse universo que vocês têm. Eu regulo esse universo que vocês têm. Então, quer dizer, não interessa qual a explicação. Olha, porque ali as enzimas que operam e trabalham no âmbito das células, que se multiplicam de modo descoordenado e produzem um tumor maligno que é alimentado por por vasos sanguíneos que precisam ser secos para que o tumor comece a morrer naturalmente. Isso é impossível dentro de um câncer. O médico ele vai ficar 3 horas descrevendo para você o metabolismo daquele tumor. Aí alguém ora e o tumor começa a secar. Por quê? Como? De que jeito? E sem remédio? O que causou a involução de um tumor que começa a regredir, começa a desaparecer? Não tem explicação. Então, a gente que vem e trabalha no meio das coisas de Deus, no dia a dia do ministério, a cada caso, a cada história assim, tão fantástica, tão maluca, que você pensa, como que uma coisa dessa natureza opera? Opera porque Deus interfere na nossa história, na base de uma outra dimensão, que é a dimensão do Espírito, na dimensão do sobrenatural. Você pode dizer para o seu vizinho que toda a vida cristã é sobrenatural? Toda a vida cristã é sobrenatural. Qual que é o problema de muitas religiões, de muitas igrejas ditas cristãs? Tornaram o cristianismo absurdamente natural. A pessoa não se converte, ela adere. Ela adota uma religião, né? A conversão é sobrenatural, mas o adotar, o aderir, não. É só um convencimento intelectual. Então, há muitas igrejas ditas cristãs onde o Espírito Santo não opera mais. Por quê? Porque o sobrenatural foi extirpado. Não se crê
não se abre, não há expectativa voltada para a ação sobrenatural. Muito bem, como todos os outros dons, os dons de cura não somente têm que ser dado, mas também deve ser recebido e manifestado, desenvolvido. Em outras palavras, alguém é usado no dom de curar, mas a pessoa que vai ser o alvo da operação daquele dom precisa cooperar como? Crendo, mantendo a fé. E muitas vezes, o que acontece? A gente percebe que pessoas conceberam por fé a cura, mas depois abortaram a cura por incredulidade. Então, muitas vezes as pessoas de fato foram tocadas por Deus, mas o diabo continua bombardeando a mente, contradizendo a cura. Então, muitas vezes, o Kenneth Hagin também ensina isso, que você precisa manter a cura. Como que você mantém a cura? Mantendo a fé no que você recebeu. Quer dizer, o processo de restauração vai continuar até ter ciclo completo e você ser completamente curado. Ok? Muito bem. Deus comunica os dons de cura através dos canais normais. Quais são os canais normais? Oração com imposição de mãos, às vezes no próprio ambiente de louvor e adoração, através de uma palavra de conhecimento dada por alguém, usado por Deus. Então, por exemplo, a palavra de conhecimento, alguém vem com uma necessidade, está incomodado com uma enfermidade, e alguém usado por Deus, um dirigente de louvor, por exemplo, dá uma palavra de conhecimento que alguém ali está sendo curado naquele instante, ou está recebendo o toque de Deus naquele instante, acerca de uma enfermidade. E a pessoa, no caso, que é o alvo daquela palavra de conhecimento, se apropria daquilo. Então, a palavra de conhecimento produz fé para a cura, e a cura então é recebida, é apropriada por aquele irmão ou aquela irmã que é o alvo daquela manifestação do dom, em plena reunião da igreja, ou célula, ou culto, ou reunião de discipulado, enfim. Então, Deus usa isso. E agora, existem outras formas inusitadas. A Bíblia mostra lá, por exemplo, do lenço dos apóstolos, do apóstolo Paulo, da sombra de Pedro. E aí isso dá base. Outro dia, irmãos, às vezes a gente tem cada saia justa. Uma irmã lá na igreja da Lapa, na nossa igreja lá em São Paulo, ela chegou para mim com 2 garrafas d'água. E garrafa de Coca-Cola, cheia d'água. Tirou da sacola e falou: pastor, não sei o que o irmão pensa disso. E falou assim, baixinho, canta assim como que esconde a moamba aí, porque não sei o que, tarará. Não sei o que o pastor acha de orar com garrafa d'água, mas assim, eu creio que isso aqui vai ser instrumento de Deus para abençoar a vida da minha família, curar meu marido lá, e não sei o que. Irmãos, eu respeitei a fé dela. Ao invés de, que é isso, irmã? Isso é folclore. Eu vou matar a fé da mulher se ela está com expectativa de que Deus usa lá uma água para o filho dela beber, para o filho dela e o marido dela ser curado. Eu não vou matar a fé dela, não. Catei as 2 garrafas d'água, impus as mãos e falei, concordei com ela. Falei, eu concordo com a fé dessa irmã, da tua serva. E quando aquele filho dela, que o seu esposo, tomar essa água, teu Espírito haverá de operar, pela graça que há em Cristo Jesus, pela operação do Espírito Santo, usando a fé da tua serva. Eu orei pela água, o problema é o H2O, é a garrafa da Coca-Cola? Não, eu vou impedir a fé dela, não. Agora, veja bem, ela estava colocando a fé na água, ou a fé em Jesus e a fé na ação do Espírito Santo? A fé no Espírito Santo. Foi o que eu concordei, foi o que eu plantei. Agora, veja bem, se a Bíblia fala da sombra de Pedro, se a Bíblia fala do lenço de Paulo, não tem problema nenhum com isso, com esses canais. Agora, nós devemos ensinar ao povo que não é a água benzida, sagrada, azeitona, trazida de Jerusalém, da rosa sagrada do Rio Jordão, sabe? Colocar a fé em coisa, daqui a pouco nós estamos beijando porta, daqui a pouco nós estamos lambendo cruz, e esses negócios. Então, uma coisa é essa abertura tola para folclore, a outra coisa é você respeitar a fé simples dos irmãos. Eu creio realmente que aquela água, a partir daquele momento que nós oramos, se tornou canal de Deus para abençoar a família dela. Eu creio nisso. Agora,
instituímos agora uma nova doutrina, garrafa de Coca-Cola com água benzida da videira, com 2 gotas de óleo e um pingo de azeite, um pingo de vinho. Sabe? Sai dela, povo meu, né? Essa mentalidade folclórica enfim, mas devemos respeitar a fé dos irmãos. Então, canais de cura. Nós temos exemplos bíblicos disso? Tem. Né? Quer ver essa coisa de contato, essa coisa de Deus usar essa via? Um sujeito lá, que em plena batalha, morre, né, é ferido de morte na batalha, e o sujeito é jogado numa vala que, por acaso, era a vala onde estavam os ossos de Eliseu. A Bíblia não mostra, a gente tem que fazer cálculos em qual rei que era essa época, para ter uma ideia de quantos anos, né? Eu não sei se eram décadas ou se mais de um século ali, a tal sepultura de Eliseu. O cara cai em cima dos ossos de Eliseu, o cara é ressuscitado, por causa da virtude nos ossos do profeta. Agora, a outra coisa é pegar o osso do profeta, colocar numa vitrine para o povo lamber e beijar e fazer chá, pozinho para vender. Né? Aí pronto, aí você entrou onde infelizmente, bom, mudar de assunto. Agora, todos os dons são miraculosos, mas o uso da palavra milagre, nesse caso se refere a atos de poder, como nós já mencionamos, né? De milagres, sinais, prodígios. Muito bem. O último dom que nós vamos ver, tem a ver com operação de milagres, está também registrado ali em 1 Coríntios 12. Vamos ler para a gente fechar esse nosso assunto, esse nosso curso. Há operações de milagres. Novamente você vê a palavra no plural. Por quê? Não há limite para operação de milagres. Tem um pastor nosso, no passado, o filho dele estava em cima de um muro, brincando, criança, um muro de 2,5 metros de altura. O menino cai lá de cima e perdeu os sinais vitais. Não respirava e o coração parou de bater. Esse nosso pastor catou o filho dele, ali desesperado, levou para o banheiro. Olha as estratégias, né? Enfim, levou para o banheiro, ligou o chuveiro, catou o menino, tacou o menino na parede e proclamou que ele devia ressuscitar em nome de Jesus. E o menino voltou a respirar, e o coração voltou a bater, e o menino voltou. Aí você fala, pastor, foi a pancada que o menino levou na parede. Você pode ser incrédulo desse tanto. Eu prefiro crer que Deus operou, né, uma fé específica ali, operação de milagre. Né? E assim, crer nisso, a gente precisa entrar no sobrenatural e permitir que o sobrenatural entre na nossa vida, senão o nosso cristianismo é muito árido, irmãos. Alô, tem alguém que concorda comigo? Sabe, esses milagres de Deus, eles precisam fluir. Quando eu me casei, a gente morava muito perto da igreja. E eu creio que todas essas coisas têm a ver com milagres. Nós morávamos perto da igreja, eu ganhava muito pouco. E a gente, como era líder de jovens, a minha casa vivia cheia. E eu todo dia, era normal, nós éramos uns 5 para comer. Né? Era comum isso, tinha um irmão que morava comigo. E a rapaziada, o pessoal da igreja, a moçada toda, os líderes lá, vinham comer na minha casa. Né? E já viu, né, jovem, normalmente não tem dinheiro, não tem emprego e não tem onde comer. Né? Vai comer aonde? Né? Enfim. E a minha casa era cheia. Olha, a gente vivia uma experiência maluca. Né? Pacote de arroz durava 5 meses. Né? Botijão de gás durava 3 meses. A gente cozinhando, assando pizza, fazendo bolo. Quer dizer, coisa assim que não tem sentido. Né? Então, muitas vezes você está sendo alvo de milagres de Deus e não está vendo. Espere por isso. Né? Creia por isso. Quantas vezes você, às vezes, já percebe uma coisa que aquilo não é normal. E aí, a sua tendência é o quê? Vazar para o natural, explicar de uma forma natural. Né? Deus quer estar presente, operando milagres. Então, milagres, como nós já comentamos, são diferentes de dons, porque eles trazem uma manifestação imediata e criativa de Deus em alguma área. Então, por exemplo, alguém que tem um nódulo, alguma coisa, uma mulher que tem um nódulo no útero, e alguém ora e esse nódulo vai desaparecendo até secar, isso é cura.
Mas ela não ter útero e alguém orar e ela conceber e vai fazer um exame, tem um útero novo, isso é milagre. Alguém que não tem problema de audição, mas ele não tem os órgãos internos do aparelho auditivo. E ele não pode ouvir porque ele não tem tímpano, ele não tem martelo, não tem bigorna, não tem estrutura interna dos órgãos de funcionamento que permite um ouvido ser normal. Aí daqui a pouco ele recebe uma oração, ele vai no mesmo médico que já tinha desenganado ele, você nunca vai ouvir. E aí o médico vai lá e constata que os órgãos estão todos lá. O que é isso? É um milagre. Uma outra coisa maravilhosa, alguém morreu mesmo. O coração parou de bater e às vezes a pessoa está lá, rigor mortis, está duro. E alguém ora e o milagre acontece. E a pessoa é ressuscitada, isso é milagre. Né? E coisas do gênero. Né? Por exemplo, não tem gasolina. Você está no meio de uma rodovia completamente inóspita e deserta. Né? E alguém vai lá e ora, e o carro anda até a próxima cidade, mais 30, 40 quilômetros, sem gasolina. Eu já ouvi histórias como essa. Isso é milagre. Outra coisa, também já ouvi demais isso. Né? Alguém põe veneno na comida, e a crentolândia toda toma aquilo com ação de graças, come, e um veneno que era para derrubar um elefante não mata ninguém, não faz nem efeito. Isso é milagre. Né? Alguém é picado de cobra. Né? Um que é picado pelo mesmo tipo de cobra morre, né? E o outro lá, o veneno não acontece nada. O que aconteceu com Paulo? Foi milagre. A cobra picou Paulo e a cobra morreu. Moral da história, o veneno de Paulo era terrível. Quer dizer, milagre de Deus. Né? Então veja bem, os milagres também são colocados no plural, por quê? Porque o leque de abrangência desse dom é infinito. Alô, posso ouvir um amém? Então veja bem, por onde você vai crer? Pela criação, milagre criativo de órgãos internos, né? Por ressurreição de mortos, por acontecimentos na igreja. Né? Mencionamos aqui, eu não sei se isso foi gravado, mas, por exemplo, aquela manifestação de dentes de ouro, ou de botões que se tornam dourados, ou de ponte, né? Quem já não tem dente mais, então é uma maneira chique de você falar, né? É um viaduto interno que liga um dente ao outro. Então, nós tínhamos um pastor, irmãos, a tal ponte do sujeito ficou toda dourada. Como é que você explica isso? Né? E os dentistas da igreja, eles entravam tudo em pânico, né? Na hora que o povo perguntava, como é que é isso? Porque era uma coisa coletiva. Né? Muita gente recebia isso. Eu tinha uma irmã que chegou na igreja com os botões, né, de alumínio, tudo cinza, e saiu com os botões dourados. Fala, explica um negócio desse. Não tem explicação, é Deus falando, eu sou soberano e eu opero livremente. Né? A gente precisava ter mais isso, sabe? Né? De sinais de Deus, coisas de Deus. E para o povo temer. Né? Quando eu falo para o povo temer, não é temer no nível de morte, né? No nível de medo, mas daquela santa reverência que reconhece um ato sobrenatural de um Deus que é onipotente, que tudo pode. Né? Um milagre de uma igreja lá na Papua Nova Guiné, já contei isso, eu ouvi isso do irmão que estava envolvido na reunião. Como que era o nome desse irmão mesmo? Era um missionário, todo barbudo, ele viveu a vida inteira lá no meio de um povo. Victor Schletter, o nome desse missionário. Então, plantaram a igreja numa ilha lá da Papua Nova Guiné, num lugar íngreme, e havia uma grande árvore no terreno do vizinho, acima, portanto, a igreja foi construída abaixo, e essa árvore, no decorrer dos anos, ela foi se inclinando em direção ao telhado da igreja. Aí os irmãos começaram a ficar preocupados, porque indicava tudo, né? Qualquer tempestade, que aquela árvore perdesse sustentação, ia cair sobre o teto da igreja. E era uma região de tempestades e tudo. E aí foram conversar, os líderes lá da igreja, com o proprietário, o cara ímpio. E o sujeito odiava os cristãos e não queria saber de nada. E os irmãos pediram, olha, por favor, a gente gostaria que o senhor nos autorizasse a cortar a árvore.
Não vai cortar coisa nenhuma, mas só por cima do meu cadáver que vai cortar essa árvore e não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que aconteceu? Houve uma tempestade terrível e a árvore caiu para o lado contrário. E derrubou as construções do homem. Olha, isso levou esse cara a ficar chocado com a manifestação de Deus e com a proteção de Deus e com o cuidado de Deus. E aí esse irmão, Victor Schlerer, ele diz que os presbíteros da igreja se reuniram, isso antes, né, desse acontecimento, e oraram. E disseram: Senhor, o Senhor tem visto, né, o que esse homem disse, e essa árvore enorme sobre o nosso telhado, e nós oramos em o nome de Jesus, que ela não caia sobre nós. O Senhor nos guarde, né, o Senhor guarde o patrimônio da igreja e a integridade física dos teus servos. E o Senhor execute aquilo que o Senhor quer executar para testemunho do teu poder. Essa árvore, na tempestade, caiu do lado contrário, quer dizer, caiu em cima da construção, acima. É uma improbabilidade, quer dizer, enfim, é contrário à lei da gravidade isso, irmãos. Então, quais são os milagres que você tem experimentado? Após os milagres acontecerem, as multidões passaram a comprimir-se ao redor de Jesus, quando ele operava milagres, operava sinais. Você vê isso também na vida dos apóstolos. Quando milagres começaram a acontecer, você vê que a igreja ganha o testemunho dos crentes. Aliás, o testemunho do povo, melhor dizendo. A Bíblia diz que o povo via a igreja com bons olhos, né? Eles contavam com a simpatia de todo o povo, diz a Bíblia, né? Havia temor de Deus. Nesse momento aí da igreja de Jerusalém, é que as pessoas colocavam os enfermos na frente da sombra de Pedro para serem curadas. Então a operação de milagres é a capacitação do Espírito Santo dada aos crentes através dessa habilidade de operar algo sobrenatural. Muito bem. A operação prática desse dom. Primeiro, a unção do Espírito Santo para criar uma confiança e autoridade especiais. Porque veja bem, você está em cima de uma improbabilidade, você está em cima de uma impossibilidade humana. Novamente, uma palavra de fé carregada de autoridade e um ato de fé. É você declarar, por exemplo, que um morto vai viver, isso é um ato de fé. Novamente citando o pastor Eibe, ele conta a história de um irmão de uma igreja lá de Santarém, né, e o sujeito morreu. E era uma pessoa conhecida de várias denominações, então no funeral desse fulano estavam lá vários pastores. E havia um irmão de uma denominação que eu não vou dizer qual é, porque Deus é um Deus de milagre, porque Deus é um Deus de ressurreição, e nós cremos na ressurreição, amém, irmãos? E o corpo do defunto lá. E agora eu passo a palavra para o pastor Eibe, que vai orar para ele ressuscitar. O Eibe tem cada história. Aí, eu falei: e aí, o que você fez? Eu devolvi a palavra para ele, é ele que pregou para a cura, agora para a ressurreição, agora ele que ore. Já pensou que abacaxi? Né? Bom, então o ato de fé que acompanha a proclamação de autoridade no milagre, né, é que vai desencadear a manifestação do poder de Deus para que o milagre aconteça. Né? Quantos aqui querem ter milagres de Deus na sua vida? Quantos gostariam de ver milagres? Né? Então, deixa eu dizer uma coisa, abra-se para o Espírito de Deus, para Ele provocar, para produzir na sua vida fé para coisas novas. Fé para níveis novos. Né? Deixa eu dizer uma coisa, não empobreça, não limite o Espírito Santo. Né? Os quadrantes, a abrangência, o alcance dos milagres de Deus vão muito além, né, daquilo que às vezes a gente é acostumado a perceber. Deixa Deus fazer. Eu gostaria que você ficasse de pé, aí onde você está. Eu gostaria que você orasse por milagres. Milagres no seu ministério, milagres na sua igreja, milagres na sua célula. Né, às vezes na área física, às vezes, né, na área de manifestações do poder, da autoridade de Deus, rompendo com áreas velhas, né, de tentativa do diabo de controlar. Né, às vezes é preciso você ter a ousadia, por exemplo, de Paulo, confrontando aquele homem, dizendo: olha, você vai ficar cego para você aprender a testemunhar, aprender a
a respeitar as coisas de Deus. E aquela cegueira temporária naquele homem causou espanto. Sabe, nós precisamos ter essa sensibilidade, não é sair amaldiçoando as pessoas, não. Mas até para você liberar uma palavra dessa, que aparentemente é negativa, de causar cegueira temporária em alguém, foi conduzida pelo Espírito de Deus através de uma pessoa que estava absolutamente sensível. Então, olha como os dons se completam. Começa com línguas, para produzir essa mente que é posta no Espírito. Esse Espírito que é renovado e que é cheio do Espírito Santo. Então, desde o dom de línguas, que é um dom mais elementar, a ferramenta básica para você se encher do Espírito Santo, até milagres, está tudo conectado. Ó, que nós possamos ser uma igreja de milagres. Ó, que nós possamos ser ministério de milagres. Ó, que as nossas células sejam foco de avivamento. Ó, que nós possamos liberar essa percepção de arrependimento, contrição, convicção de pecados. Vamos orar. Gostaria que você que faz o curso pelo vídeo, ore por milagres na sua vida, na sua família, no âmbito onde você vive, onde você está como igreja. Vamos orar por milagres. Ó Deus, oramos que o Teu Espírito se manifeste, sem limite, nos levando a novos limiares. Querido Deus, para a glória do Teu nome, nós pedimos que o Senhor se manifeste sem impedimento algum. Nós cremos por milagres extraordinários, nós cremos por um novo nível de autoridade, nós cremos por uma nova medida de fé para a operação no âmbito do impossível, daquilo que o natural declara que não há possibilidades. Tu és o Deus do impossível. Tua palavra diz: não haverá impossíveis para Deus. Essa palavra não existe no teu dicionário. Meu Deus, leva-nos a experiências mais altas. Leva-nos ó Deus, a experimentar os primórdios do avivamento pentecostal, de conversões em massa, do poder de Deus operando curas, milagres, ressurreições, causando temor diante do povo. Ó, em nome de Jesus Cristo. Ó, em nome de Jesus Cristo. Ó, em nome de Jesus Cristo. Vem, manifesta-te. Vem, manifesta-te, Senhor. Restaura a tua igreja na operação do teu Espírito Santo, sem limites, sem medidas. Libera uma nova unção aqui. Libera, Senhor, novas unções. Libera cura física aqui. Libera agora, através desse canal e através desse veículo. Libera milagres agora. Libera novos dons agora. Libera manifestação de profecia. Libera, ó Deus, dons de interpretação de línguas. Libera agora palavra de conhecimento sobre os teus servos. Liberamos palavra de conhecimento. Liberamos o dom de profetizar. Liberamos operação de milagres. Liberamos o dom da fé. Liberamos cada um desses dons extraordinários. Em nome de Jesus, a tua igreja não será, ó Deus, impedida de fluir nesses dons. Mas liberamos agora, em nome de Jesus, um novo nível, uma nova liberdade, uma nova fé para a manifestação de cada um desses dons. Torna-nos sensíveis, ou aumenta a fome, aumenta a insatisfação, aumenta o inconformismo, ou torna-nos desesperados, necessitados, carentes, na expectativa do teu poder. Liberamos isso sobre o Espírito, sobre o coração de cada um dos teus filhos e filhas. Liberamos uma nova medida da manifestação dos dons espirituais, em o nome de Jesus. Oh, toma posse disso. Vamos orar uns com os outros, tomando posse, liberando uma nova medida, uma nova liberdade da operação